dias estamos nesta rubrica Esta é a Hora da Criança e o tema de hoje é bagunça e caos. Boa tarde, Teresa. Seja bem-vinda. Obrigada, cá estamos mais uma vez. É verdade, para falar acerca de um tema que tem certamente fatores bons e maus, não é? Eu diria que tem sempre muitos fatores bons, mas na verdade para algumas famílias falar e lidar diariamente com bagunçada, com esta bagunça que nós temos aqui, confusão, não é? Pode ser realmente desesperante. Especialmente quando os pais vêm de um dia de trabalho e chegam a casa e as crianças estão desostinadas porque têm a alegria de voltar para casa, de estar com o pai, estar com a mãe, querem a atenção toda. E muitas vezes essa atenção está tão repartida com todas as outras responsabilidades que a família, tem quando chega a casa, e as crianças dedicam-se a fazer bagunçada para chamar a atenção e conseguirem concentrar sobre si próprios a atenção do pai e da mãe e da família que exista. A Teresa lida com crianças diariamente. Sim. E na sala de aulas também existe esta bagunça e caos, ou na sala de aulas já não é conveniente? Não. A bagunça faz parte do crescer, do desenvolver da criança. Temos que... tem sempre dois lados, claro, mas na escolinha eles também fazem muita bagunçada. Porque a bagunçada é uma forma que eles têm de aprender, de explorar, pela exploração, pela descoberta, pelo experimentar. E esse experimentar, essa exploração, traz-lhes noções. Por exemplo, acerca dos materiais. Se o material é frio, se o material é quente, se o material é duro, se é macio, se é fofinho, se é desagradável. Portanto, são noções que as crianças vão adquirindo muito cedo e adquirem pela exploração de certos tipos de materiais que nós temos em sala de aula, mas que também em casa existem, não é? E muitas vezes também depois no pátio, não é? A brincarem na rua, ao ar livre também existem outras matérias, não é? Sim. Que eles gostam sempre de experimentar. Mas aí o caos não se nota tanto, porque como é em campo aberto, normalmente dispersa mais, não é? Às vezes até é projetado, não é? Sim, muitas vezes é projetado. Mas também aprendem no meio desse caos. Sempre, porque até o atirar algo para o ar traz aprendizagem, porque eles vão perceber que o que eles atiraram vai voltar. Pode acertar na cabeça de alguém e esse alguém vai chorar. Portanto, há resultados. Ou seja, há uma aprendizagem mesmo no meio contínua. De toda esta bagunça que as crianças... Nós temos aqui esta imagem que, para alguém que não é o dono desta casa, é engraçada de ver. Sim. Quem está de fora. Quem está de fora até acha muita graça, não é? As expressões, ou à vontade deles, não é? Mas depois temos ali a mãe, possivelmente, em desespero. Pois, esta mãe naturalmente queria beber o seu cafezinho ali bem descansada no sofá, mas quando chegou à sala ela deparou-se com uma grande crise, não é? A sua criança está completamente a explorar o sofá, que é fofo, dá para saltar, dá para pular, dá para rebolar e, acima de tudo... E os brinquedos também dá para desarrumar. Não foi só explorar o sofá fofo da sala, mas ela aproveitou para ir buscar todos os seus brinquedos possíveis e imaginários e foi explorando. Ela está numa fase, lá atrás vê-se que a criança está na caixa dos brinquedos e ela está a tirar os brinquedos para fora, ela está a escolher. Isto é uma montagem, não é? Sim, a mesma criança. De repente parecia que era uma sala com muitas crianças, mas não, aqui está feita uma montagem que a criança chega à sala e apenas se senta para brincar com uma caixinha de brinquedos. Só que de repente surge a ideia da bagunça. Exatamente, ela tem necessidade de explorar o que está dentro da sua caixa. O que está dentro da sua caixa é um verdadeiro tesouro. É a caixa dos tesouros, são os seus brinquedos. E ela vai tirando esses brinquedos para fora à medida que os vai manuseando. Portanto, ela vai mexendo e vai tentando perceber de que é que são feitos, ainda que ela não tenha noção do plástico, do papel, mas ela vai adquirir noção pelos 5 sentidos. Daí a necessidade da criança brincar com bagunçada, ou seja, com confusão, porque ela, no fundo, ela está a explorar tudo aquilo que lhe traga respostas, lhe traga, de alguma forma, orientação com que ela identifique com os 5 sentidos, não só com a visão,
mas com o tato, com o saborear, tudo vai para a boca na primeira fase, e depois, à medida que vai crescendo, vai adquirindo essas noções, ela vai usando de uma forma imaginativa e criativa esses materiais. Precisamente, e se for uma criança com muita imaginação, pode inclusive estar a decorar a sala. Apenas sim. nós não entendemos o ponto de vista da criança, não é? Sim, ela tem necessidade de perceber para que é que serve. Aí, se ela encontrar canetas, lápis ou até um batom da mãe, Pode experimentar. ela pode experimentar, mas ela não vai experimentar nela. Talvez sim, talvez não. Mas ela vai usar para pintar, não é? Ela vai explorar. Primeiro ela vai tocar com as mãos e vai perceber, não é? De que material é, aquilo desfaz-se nas mãos. Ela depois vai tentar explorar de outras formas. E pode ser no sofá, pode ser no chão, pode ser no que estiver à mão, pode ser a parede, enfim, pode ser tudo onde Haja seja imaginação. possível. Exatamente. Eu, por estar a falar nessas sensações, eu tenho uma experiência com o meu filhote quando ele era pequenino. Tínhamos acabado de jantar e ele era ainda muito pequenino. Eu pensei, olha, vou experimentar, vou-lhe dar a bananinha para ver se ele vai comendo sozinho já que ele já mastiga, e vou lavar a louça. E eu fiquei encantada porque sossegadinho, eu lavei a louça, arrumei. Quando voltei para a sala, Tinha uma arte. aquilo saiu-lhe entre os dedos. Tal foi a experiência. E depois, para sair, deve imaginar. Pois, eu não fiquei muito feliz, mas também não pude não deixar de me rir, porque foi uma situação. Pronto, ele foi explorando. Exatamente. Ele aí estava a explorar a textura e a sensação do toque. E estava não é? super sossegadinho. Com certeza, pois ele estava completamente numa experiência científica. Mas isto não é bom para as crianças? É ótimo, é maravilhoso. Aliás, para as crianças crescerem e desenvolverem e trazerem aquisição de aprendizagens pela descoberta, elas têm que experimentar. E o experimentar passa por fazer muitas dessas experiências que estava a partilhar, claro, que o seu menino fez. E normalmente as crianças todas elas fazem isso. Ou se não fazem com a banana, vão fazer com a massa, com a bolacha. Com bolacha, com pão. É um instinto natural, não é? Com o material que elas tiverem acesso, elas vão explorar de todas as formas possíveis. E podem fazer coisas que os adultos podem não apreciar. Mas vamos tentar perceber que a criança apenas está a aprender. Ela está a descobrir acerca de si própria, porque ela vai tendo as sensações do sabor, do tato, etc., da visualização, mas ela também vai adquirir outras noções do que existe à sua volta. Exato, e até aprender se vai voltar a fazer aquilo ou não é? Ela vai querer fazer muitas vezes. Vai querer fazer. Porque cada vez que ela fizer, vai aprender e vai ter novas aquisições de noções, de aprendizagens. Temos aqui esta parede bastante bagunçada e muito bonita, cheia de cor. E a questão que se põe aqui, porquê tanta bagunça? Ora bem, exatamente porque a criança está numa descoberta, não é? Ela teve acesso a várias tintas, a vários materiais. Eu presumo que isso tudo será tintas, porque tem aqui um meio espalhado, não é? Ela teve acesso, de certeza, a bisnagas de tinta ou a pincéis, porque está aí também pincelados. Isto parece-me uma vedação de madeira, talvez no jardim. Isso é uma boa sugestão, não é? Que, aliás, eu penso que tem... No final. Sim, aí há algumas sugestões, porque a família, às vezes, tem estas dificuldades, como estamos a falar. Então, há que criar um espaço. Não precisa de ser um quarto, basta ser um espaço dentro da própria casa, onde a criança tenha o seu espaço de exploração. Neste caso aqui, particularmente, parece que usaram o lado de fora de uma casa, não é? Parece ser uma vedação. Na verdade, é um bom espaço, porque a criança ali pode pintar com giz, pode pintar com a caneta, pode pintar com tinta, pode pintar com o que ela quiser. É o seu espaço e a família não fica nessa crise, não é? De ter tudo espalhado na sala ou no sítio da casa toda, porque há crianças que às vezes vão pintando por todo o lado e as pessoas queixam-se um bocadinho e dizem: o meu filho pegou nas paredes e pintou desde a cozinha até não sei onde. Pronto, então se a criança tiver o seu espaço e perceber onde ela pode realmente fazer as suas explorações, a criança vai aprender e vai aprender que aquele é o seu lugar.
e vai fazer habilidades destas. Eu acho que está aqui um painel lindíssimo, muito criativo, não é? E os pais podem, inclusive, envolver-se nestas atividades. Também, exatamente. Aliás, convém. Sim, pelo menos para controlar. Exato, Mas também supervisionar. mas podem aproveitar também para se divertir. Não é? Também, em tudo, eu sempre sou apologista disso, e a Raquel sabe, que os pais sempre devem envolver-se com as crianças nas suas brincadeiras, nas suas explorações, porque vão descobrindo coisas em conjunto. E o adulto é um exemplo em tudo. E então, é bom estar ao lado da criança, porque a criança vai descobrindo por si, ela vai tendo questões, ela vai questionar também. Depende da sua idade, não é? Mas todas as crianças questionam, quer já verbalizem ou não, porque elas muitas vezes não percebem e a fisionomia delas mostra, eu não estou a perceber, então, mas como é que isto aconteceu? Por exemplo, vou estar a brincar com algo que de repente fechou. Fica... Sim, é uma das brincadeiras também. Começam a já andar, já vem uma gaveta abre e depois há aquelas experiências. Está aberta, depois fecha. A primeira reação é: o que é que aconteceu aqui? Claro que não sabem verbalizar, mas se o adulto estiver presente, né, pode explicar. Olha, abre e agora para fechar, não pode pôr as mãos em cima, tem que pôr de lado. E a criança aprende rapidamente. Claro, provavelmente poderá acontecer que um dia ou outro os dedinhos podem ficar um bocadinho mais magoados. Mas ela vai aprender rapidamente como funciona. A bagunça pode ser boa para o desenvolvimento da criança. Exatamente. Como eu falei, a criança, em toda a sua exploração, ela vai adquirindo noções, não é? Dos materiais, do que é que ela consegue fazer. Aqui, neste caso, ele está a experimentar o espalhar a tinta, não é? Com as suas próprias mãos. Ele já usou os pés, ele já pintou a sua própria cara, não é? Deve-lhe ter dado uma Está sensação com ar de de fresquinho. satisfação. E é isso aqui que faz a diferença entre o que é a bagunça e o caos. Porque pode se tornar um caos, a casa pode ficar toda pintada e pode ser um caos. Então, é muito importante a família perceber que se a criança tem o seu próprio espaço para fazer isto, como é que nós vamos perceber se ela está a fazer só bagunça no sentido da descoberta, da exploração, da aquisição de noções, ou se ela realmente já está num Está num mau caos. comportamento, exato. Portanto, ela própria já está perdida naquilo que ela própria gerou. Então, é muito importante ver esta expressão. Se a criança está feliz, ela ainda está na fase da exploração. Ela ainda está na fase de descobrir, da experimentação. Mas se ela já está irritada, se ela já está um bocadinho cansada, no sentido que quer encontrar algum brinquedo, alguma coisa já está numa específica, irritação, não é? E ela não consegue, então ela já não está a aprender. Já não está a ser benéfico. Exatamente. Então há que controlar também. E temos aqui alguém que também está em alta satisfação, os pais é que não. Mas aqui vemos uma coisa interessante. Sim. É que estes pais participaram, não é? Sim, mas a determinada altura devem já estar um bocadinho cansados. Porque isto também acontece. As crianças, elas têm uma energia e às vezes, enquanto pais, não conseguimos acompanhar porque já gastamos a necessidade que eles têm, não é? Mas eles têm a necessidade de os pais estarem presentes, acompanharem, envolverem-se nas suas brincadeiras, e elas aí provavelmente estão a fazer dos pais um cavalinho, não é? Porque elas estão todas aí felizes e contentes. Mas é assim, os pais têm de alguma forma envolver-se, por mais cansados que estejam, é importante que estejam envolvidos e é importante que estejam participantes também, porque as crianças aí entendem que há uma ligação, os pais estão são um só, não é? Estão envolvidos. É como brincam com os colegas, com os amigos. Participam na mesma linha de imaginação, de criatividade. E nós temos aqui esta frase que diz especialmente no final do dia, do trabalho, não é? É quando os pais devem ter esta disponibilidade. Este programa também serve para sensibilizar os pais o quão importante é a presença deles. Sim, a presença e ao mesmo tempo a orientação, porque já falámos aqui da supervisão dos adultos. E a supervisão passa por estabelecer regras.
Porque senão, coitados dos pais, não Claro, é? também Então, não se consegue acompanhar o tempo todo, tem que não, haver não. tempo para tudo, não é? Exatamente. E é importante que desde cedo os pais estabeleçam, não é? O lugar onde pode fazer a brincadeira, a exploração, estas experiências todas, mas também o tempo. Qual é o momento em que vai poder fazer, qual é o momento em que terá que terminar, e como vai depois terminar. Ou seja, depois de explorar, depois de brincar, depois de experimentar, vai arrumar, vai limpar e vai organizar. Não é mexer, misturar tudo e deixar depois tudo sujo, por exemplo, ou com tinta, ou com o que for, e depois ficar. Não. É A importante criança... instruir a criança Exato. também nessa parte. Exatamente. Essa parte também é importante para que a criança entenda. Há momento para estar a exteriorizar, não é? Nesta bagunça, mas depois é muito importante a outra parte da organização. Exatamente. Para o bem-estar comum da família. Pronto, também, não é? É isso que no fundo estas regras são fundamentais. Ajudam a criança a ter a noção das rotinas sequenciais, que é, este é o meu espaço, eu aqui posso brincar desta forma, daquela, hoje apetece-me isto, agora apetece-me fazer aquilo, pronto. Mas depois ela sabe, tenho que arrumar, tenho que limpar, tenho que organizar. Cada jogo fica na sua caixa, não é uma caixa com tudo misturado. Portanto, a criança é levada a aprender a organização por caixas, digamos assim. E essa organização Porém, é interessante. Pode ser até engraçado para as crianças conseguirem perceber a parte engraçada disso. Exatamente. Não é? Isto pode se tornar um jogo. Pode-se tornar. Exato. Também tem a ver com a forma como os pais transmitem essa organização, se é uma coisa muito regrada ou se é uma coisa que vai fazer sentido e vai ser benéfico também para a criança. Precisa de um brinquedo, já sabe que está naquela caixa, não é? Exatamente. As regras, quando se fala de regras, nós estamos a falar de rigidez. Cada família é uma família e cada família conhece as suas crianças e sabe como lidar com elas, não é? Claro que a criança deve cooperar e os pais devem saber lidar com a criança ao ponto de a levar a cooperar e não propriamente de a obrigar, porque ninguém gosta de ser obrigado a fazer nada, não é? Portanto, se tornarmos na arrumação um jogo, uma outra brincadeira, mais facilmente a criança vai cooperar e vai fazer aquilo que é preciso ser feito. E existe inclusive um estudos que apontam, não é, que as crianças mais bagunceiras, não é, Sim, mostram mais aprendem. facilidade de aprender e reter novas palavras. Sim, é verdade. Há vários estudos feitos em vários lugares da Europa e nos Estados Unidos e há uma experiência, e eu digo até por experiência pessoal, que é realmente verdade. Agora, vamos aqui separar outra vez. Há as crianças que fazem bagunça em exploração. Exato. E aí há a aprendizagem e há também outro tipo de criança que gosta de alguma forma, não vou usar o termo gostar, ela não sabe, não é, aprender fazendo a bagunça. Há crianças que, pelo meio ambiente de onde vieram, a maneira como foram apoiadas desde que nasceram, essas crianças não sabem brincar no sentido de, ainda que criem bagunça, no sentido de explorar. Há crianças que não aprenderam a explorar, elas só aprenderam a desmanchar, a desarrumar, a desorganizar aquilo que está organizado. Para elas isso é um jogo. E essa é uma forma que elas têm de fazer a sua aprendizagem, que não é tão estruturada, não fica tão bem preparada, digamos assim, em termos do futuro. Estávamos a falar há pouco que uma criança, quando aprende o seu espaço, o seu tempo, como depois finalizar a sua brincadeira, ela fica preparada para o futuro. Ela vai ser uma criança estruturada, organizada e com muitas competências, porque ela vai também aprender a respeitar o espaço do outro. Mas este tipo de criança que eu agora estou a falar, que só gosta mesmo de desarrumar, é uma criança que aprendeu, por exemplo, que faz barulho. Ela passa por um sítio onde estão várias coisas. Vamos falar de livros. Os livros estão todos arrumadinhos e ela não sabe utilizar o livro como um meio de aprendizagem. Ela não se interessa por alguma razão, mas ela interessa-se por outra coisa, que é pôr as mãos e atirar tudo para o chão. Então, ela aprendeu, e isso é uma aprendizagem que ela fez gradualmente, mas também aconteceu.
que é o barulho que os livros fazem. E o facto dos livros saírem todos do mesmo lugar, a ela dá-lhe alguma alegria, porque ela faz algo movimentar-se. Portanto, ela faz uma aprendizagem diferente. E é um bocadinho mais difícil levar essas crianças a serem tão organizadas, digamos assim. E às vezes, se calhar, tão compreendidas, não é? Também, às vezes, há muita reação do adulto porque diz, tu só sabes desarrumar, tu só sabes tirar do lugar, tu não brincas com nada. É muito comum os adultos dizerem estas coisas, mas temos que perceber que há estes dois tipos de criança. Exatamente, é muito bom entender também. Acredito que muitas pessoas estão a aprender imenso com com as suas dicas hoje e as suas experiências também. A segurança é fundamental e isto já cabe aos pais, não é? Aos educadores, de criarem também a segurança. Sim, a supervisão é muito importante e quando estamos a falar de criar-se um espaço onde a criança possa explorar e fazer as suas brincadeiras de aprendizagem, também há que fazer restrição do próprio espaço, porque não se vai deixar a criança, por exemplo, andar pela casa toda, não é? A fazer a sua exploração. Não. Ela vai fazer naquele lugar. Também não se vai deixar fazer essa exploração na cozinha, não é? Onde há muitos perigos. Onde há muitos perigos, numa casa de banho, por exemplo, num escritório, não é? Onde há fios elétricos, há muitos materiais de informática. Por exemplo, também numa sala onde há um televisor. É preciso ter atenção a isso, porque as crianças, já falámos aqui, na sua exploração há muita maneira de explorar, não é? E cada criança tem a sua forma de fazer essas coisas. E uma delas é atirar. E ao atirar o que quer que seja, se acertar num televisor, por exemplo, é uma coisa grave. E hoje em dia, com as tecnologias, os tablets, os telefones, que é tudo com o dedo, não é? Tudo com o contacto, a televisão também podem ter essa experiência de lá ir mexer, Sim. porque estão habituados a que tudo o que tem imagem é para ser tocado, não é? Sim, sim. Então, os adultos realmente têm que ter esta noção e preocupação na segurança no meio da bagunça. No meio da bagunça. Deixá-los ter a bagunça, mas com proteção. Sim, com proteção e com a restrição do espaço, ok? Não nos vamos esquecer, porque nós nas escolas encontramos muito essa liberdade. As famílias deixam as crianças brincar pela casa toda. E depois as consequências podem aparecer e as pessoas depois ficam tristes porque afinal a sua criança riscou o computador, pintou o computador todo com um marcador, sei lá, por exemplo, não é? E então, não esquecer a restrição, a segurança e o lugar, o espaço próprio Para eles. com a rotina orientada. Temos mais um slide que nos fala acerca da casa, não é? Sim. A casa é um grande laboratório. É mesmo, é de mesmo. experiências, não é? Que eles querem. E mesmo, por exemplo, estamos aqui a ver uma imagem na cozinha, é algo também que eles podem fazer esta bagunça, desde mexer com a farinha, ao fazer um bolo, devem também participar Sim, sim. destas Eu sou tarefas, apologista não é? disso e, aliás, fazemos isso na escolinha. Ainda na sexta-feira fizemos um bolinho e são só meninos de 2 anos. Portanto, isto só para os pais perceberem que às vezes pensam que crianças mais crescidas é que podem fazer, mas nós podemos começar a fazer cedo. A partir dos 18 meses, 20 meses, 22, 24, a partir dos 2 aninhos, eles já são capazes de mexer a farinha, mexer o açúcar com o ovo, envolverem-se. É muito importante as crianças envolverem-se. Agora, sempre debaixo da orientação e da supervisão de um adulto. E é engraçado que eles não se esquecem das experiências. Eu houve um dia que, quando o meu filho era pequenino, e mais, sou honesta, para o deixar experimentar, mas também para tirar fotografias, porque eu achei que ia ficar muito engraçado. Deixei-o fazer um bolo, o bolo não se aproveitou. Mas das primeiras coisas que eu fiz foi pegar um bocadinho de farinha e pôr-lhe no nariz. E hoje em dia, ele já vai fazer 10 anos e hoje em dia, quando estamos a fazer qualquer coisa com a farinha, ele vai e mete no nariz e mostra-me. Ou seja, aquela experiência que ele tinha uns 2 aninhos ficou. Exatamente. Então, o que mostra que todas estas coisas que se faz, às vezes o sujar um bocadinho com a farinha, pelo contrário, não é mau, tudo se limpa e são experiências que eles também levam para a vida, não é? Sim, porque o lado emocional, e nós já temos aqui falado muitas vezes disso, o lado emocional fica ligado, não é?
emocionalmente ele ligou-se com a brincadeira que a mãe fez com ele. Foi uma experiência para ele sentir a farinha no nariz, mas emocionalmente ele gostou, criou um laço forte e sempre se vai lembrar disso até ao fim. E depois temos também aqui, como a Teresa já mencionou, criar o espaço próprio, criar um horário próprio, criar regras, isto é fundamental, para que as crianças também se sintam bem, porque a criança também, se não estiver muito acompanhada, acaba também por ficar meia perdida no meio da bagunça. Exatamente, não, a criança tem que se sentir que de alguma forma o adulto está a acompanhar, está lá. Pode não estar 100%, porque pode estar a cozinhar, pode estar a fazer outra tarefa em casa que terá que fazer, mas a criança vai fazendo e ela vai olhando se o adulto está a olhar para ela ou não. E se o olhar da criança se cruzar com o olhar do adulto, ela vai perceber que está minha mãe está acompanhada. comigo, o meu pai, quem for, ela percebe que o adulto está com ela. Temos novamente a questão, diferença entre a bagunça e o caos. E nós já falámos A Teresa já há abordou, já falou que realmente bagunça é quando há uma aprendizagem, caos é quando já está, a criança já não está a aprender nem a reter nada. Não, quer sair, inclusivamente ela pode manifestar o interesse de sair do seu lugar de brincadeira, de exploração. E isso é muito importante os pais aqui não deixarem. Porque se o caos aconteceu, foi porque a criança esteve tempo demais, provavelmente, na sua exploração. Ou a criança em si ainda não está com a maturidade, com a necessidade de fazer uma exploração por tanto tempo. E se calhar o caos veio porque ela esteve tempo demais naquela exploração e ela ultrapassou todos os seus limites. Mas é importante não deixar a criança com o espaço todo bagunçado. É importante então passar à fase seguinte. Ok, não quer mais, então vamos arrumar, vamos limpar, vamos organizar. Este jogo é aqui, ajuda aqui, faz assim. Olha, vamos esconder ali. E portanto a criança acaba por entrar numa outra brincadeira a seguir e sai do caos em que ela emocionalmente acabou por cair e tudo fica outra vez organizado e as famílias deixam de ter aquelas guerras, às vezes quando eles já são tão grandes, e isso depois não vai acontecer porque a criança fez uma aprendizagem e vai ficar para a vida toda, como estava a falar aí. Há pouco também falámos na bagunça a comer, as experiências que eles também adquirem e fala inclusive aqui desenvolvimento motor, não é? Exatamente. Coordenação. Portanto, há bocadinho abordávamos a bagunçada na brincadeira, portanto, a confusão na brincadeira com os brinquedos, com os jogos. Aqui vamos falar acerca do comer, porque as famílias queixam-se muito. A minha criança não come, ela tira o prato fora. Ela espalha a comida toda pela mesa e não come. Ela tira tudo para o chão. Ela põe o prato na cabeça. Por acaso está aqui a imagem, e isso é muito frequente, as crianças fazerem isto que está aqui. É mesmo muito comum. Porque pôr o prato na cabeça? Está a explorar. Ela não sabe que isso, ela sabe que é para comer, mas para ela comer ou não comer, não importa. É uma experiência, é uma coisa nova, diferente. Cores, texturas, exatamente, os sabores. Portanto, aqui é que está a aprendizagem, não é? Portanto, para além do desenvolvimento motor, em que ela aprende, não é, a levar as coisas à boca, aprender a coordenar, não é? Como é que vai... Nós pensamos que isto é quase tudo natural, mas tudo isto é aprendizagem. Quando somos mães ou pais, é que nós percebemos que só o simples facto da colher ir à boca e o engolir é algo que demora ainda a aprender. É tudo aprendizagem. Porque nós aprendemos, já sabemos e pensamos que as crianças... É tão fácil, é só comer. Exatamente, mas não, isto dá trabalho. E até a criança conseguir fazer essa coordenação do levar a colher à comida, conseguir fazer o movimento correto, levar a colher até à boca, abrir a boca, pôr a comida dentro da boca, é um processo, é gradual, isso vai acontecendo. Ela primeiro vai mexer com as mãos, ela vai sujar a cara, ela vai sujar a mesa, ela vai sujar o chão. Faz parte, é aprendizagem. É aprendizagem. E é uma forma de descobrir, sem dúvida, as texturas, os sabores, as cores, ou seja, os 5 sentidos. Exato. E temos aqui, para finalizar a rubrica de hoje, algumas ideias para as crianças mais difíceis na hora da refeição. E temos aqui umas emendas, umas sugestões muito apetecíveis. Eu acho que provava esta. Pronto. Parece uma almôndega. Exatamente. Uma massinha. Mas devem ser o Angry Birds, não é? Provavelmente que sim. Qualquer das formas, é muito importante as pessoas serem
criativas, não é? E claro que às vezes a pessoa vem tão cansada do serviço, agora vai ser criativa para fazer um prato. Quer é que a miúda ou o miúdo coma a sopa, coma o arroz, coma a carne e já está. Mas nem todas as crianças são assim. Pronto, hoje não dá para abordar aqui as dificuldades da alimentação. Poderemos falar isso provavelmente no futuro, mas hoje trazemos só aqui a sugestão das pessoas serem criativas, procurem ser mesmo divertidas, sim, na apresentação dos pratos, ficam as ideias coloridas, Esta está tão variadas gira e é tão simples. Esta aqui da Joaninha. e divertido. Eu acho que sim, os miúdos quando olham para estas coisas, eles ficam assim. Ficou com vontade de comer tomate. Porque é tal curiosidade, não é? A tal necessidade de fazer a exploração. Deixa agarrar e ver como é. Teresa, para finalizar, vou também dizer uma que eu vi uma vez e era muito engraçada. Uma salsicha, espetar umas esparguetes e pôr a cozer, que aquilo parece que ficam uns cabelinhos, fica muito engraçado. Ah, sim. Pronto, há muitas ideias na internet, se as pessoas quiserem procurar. Há muitas ideias, não é preciso. Hoje em dia temos tantas ferramentas que nos ajudam nesta área da alimentação das crianças e da bagunça também. Ainda ficavam mais algumas coisas por dizer. Muitas coisas. E vamos ter uma outra oportunidade. Hoje, de bagunça, acho que ficamos por aqui, não é? Sem chegarmos ao caos. Não, Teresa, não convém. Não convém. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada.